Uma antiga lenda do povo Juruna diz que o céu forma com a terra um universo de 4 camadas. Dos 3 céus cósmicos, 2 já caíram, derrubados pelo deus Selaã, furioso com o extermínio dos povos indígenas. Nesta época, o rio também tinha desaparecido. Quando Selaã tentou avistar o rio, não havia mais rio. E os índios estavam à beira da extinção. Então ele ficou furioso e derrubou o céu. O Deus jurou que vai desmoronar o último céu sobre as nossas cabeças, quando o último índio desaparecer da face da terra. Nuge muma, no. On murun Kenny, murun Kenny. Pa, murun Kenny, pa. Nuge muma ni oye. Ino pak pemut ket kenenta. Ha, me. Tik. Ila kita boge, anma. Tik. Ya muma ni oye. Murun Kenny. Ya mama, tak tu. Cimu manu oye, le mani tamu. Marapana. Cina buat imang mong mani tamu manu oye dik. Cu. Murang tun ma. Wa orang wurud kini Cina kang bawa. Pute man tun man kaya citong. Pute man tun man mulor am taging mo oit kom citong. Pute man tun man urut po citong am taging mo nole. Cina utang ma tu. Okut kelo tongpe. Ito wa meto. Pachi funin kuna inkut pun. Look, pupa, pojane. Nen man pupa. Hankang macim na yan opto ni. Empan ka. Oit kom cimena naptatina. Empan ka. Talaga. Kinapit pa mo. Kinenaptat tumok kunitem tumok. Cunang. Manole yu kwang tam tagi mo. Manole mo kufang tiram tagi mo. Tatagwad kalo. Gulo ko nenen pon. Tungguman kalo. Anak. Pute. Akte manaulan tu. Pute. Akte berkalawiu. Pute, rakte muman pufula. Pute, rakte muman mola. Pute, rakte muman piuni. Ba, ito boga mo yan ako. Rakte muman. Manaulan tu. Manubini kun. Degang muman. Pute, rakte muman. Ada de korpung pot kain. Pute. Mana ba olu, mano. Tuman kuem kom. Cuk. Ai bai. Anku mana ulan tu pung nole. Tumong moi tem kom nen. Tumong wong fu. Wong fu. Tojo tu bai motopan. Motopan tangman. Mana pun tamu motopan. Tojo motopan.
Wong Fu Pulong. Pepe. Tu mong main kuen ko maulato. To. Tu mong main kuen ko. Tu mong em kom nega bo baburin kenina. Cugu. Pucuk anu mani bitan keni. Tet. Pomri bukun mani bi. Iba dapilo. Mana kubi. Makane menenget kinang moto yukup ket por. Ten avião ma poita. Takut tu. Yo chong nene. O planeta azul. Ele é habitado pela misteriosa e frágil raça humana. De caráter gregário, os homens se uniram para viver e amar. E hoje habitam o planeta em comunhão. Ocupada em dominar o planeta, essa raça esqueceu o tamanho de seu coração. Mas em certos locais, invisíveis pelo seu silêncio, alguns homens se dedicam a ler a mensagem do céu. Nestas terras, reservadas aos povos da floresta, vivem intactas numa área do tamanho da Bélgica 14 diferentes etnias indígenas. Um testemunho vivo do Brasil pré-descobrimento. Atentos, esses homens exercem suas funções diariamente e olham para o céu para ouvir seu coração. Nam tang man sinalokon egling fakti sinaipta wotum tatke kalogwakti. Tobong mani so sinakatape. Ma, kutomne. Kai ba kobumun. Buget ke omu ma aptama. Ko champun pe. Ubi ne ganop tat kamanam tat pun ko. Ma. Ugu wa mano gongne tikchang manwa. Omu yeni kun kom kurot ken. Omu moroni ron ko wot kun omu yeni kun ko morot pe. Into quanti. Ubene la fela. Into quanti. Ufumuem kom que tudo bien. Atia, into quanta. Ko wanta. Akegi on po ubeto bin. Akegi mu bong ni to bin. Akegi men mu bong ni twa bun pun kom que to bin eto. Tumong mok fumut ke, tumong mok waktat ke, kem kon keturuan ang moma, cimnan kita. Em 1942, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, buscando proteger o país de uma possível ocupação das áreas desabitadas no interior do país, cria uma expedição que resulta na fundação de 42 cidades, permite a navegação aérea pelo interior do país, abrindo dezenas de pistas de pouso no Brasil Central, e deflagra a ideia da primeira reserva indígena do país. Era a lendária expedição Roncador Xingu.
Orlando Vilas Boas, acompanhado de seus irmãos, ingressa na expedição que alguns meses mais tarde lidera. Por iniciativa própria e com apoio de Marechal Rondon, os irmãos Vilas Boas instauram um novo modelo de contato, que não o da exploração e violência, e evitam o genocídio dos Chavantes e de outras 14 etnias indígenas. Wam kalapalo, menina ouro, kalapale onena ouro, ugyaman, kukuru, ugyaman, menaku, ugyaman, turumai, uam, avici, uam, machipu, uam, mapukua, ugyan waura, wampi wamanya wala pichi, wampi waman, nuna, kamaivula. Manwama, kaman fufua chimnana, manate, yo. Kinin pun pilumut kelang mo ma, yang optat kinin pun pe ugyam, ore unang mo man, otfumu nang mo ma, manitem ko, chujaw mo chud manita, ho. Aku to gen manip tu, aku to gabanip tu, ugit kante. Kenin pun pe tuk, man manarag yang optat kenin pun. Manuli wo manwo, arang nuli kait tante. Os Vilas Boas trouxeram, além do respeito à vida, a necessidade de se preservar a terra, essa terra em tamanho suficiente para protegê-los do choque com a civilização que os envolve, e trouxe também a ideia de que as culturas indígenas seriam em si mesmo um ideal a ser protegido, uma riqueza da humanidade, que a riqueza da humanidade estaria em sua diversidade, na diferença, na capacidade das diferenças culturais, e não na uniformidade que a civilização ocidental impunha a todos os povos e culturas. Quando eu comecei a frequentar o Xingu, no início dos anos 70, aqui não tinha, acho que não tinha, chegava a 2.000 índios, e hoje você vê a quantidade de crianças em todas as aldeias, tudo, quer dizer, eles de fato criaram a única bem-sucedida experiência indigenista do país. Mas eles criaram isso aqui porque eles conseguiram manter esses povos por muito tempo, muito tempo, longe da pressão. E a estrada era a primeira pressão, a primeira agressão. Era a primeira, não. Era, de fato, o rompimento com tudo que eles tinham feito. Porque depois da estrada, o que vem depois da estrada? Depois da estrada vem desmatamento das fazendas. Se você observar ao redor do Xingu, você vai chegando nas fronteiras do Xingu, tem aquelas coisas nojentas daquelas plantações de soja. Quando você chega no Xingu, começa o verde. Os índios do Xingu têm uma lição muito grande a nos dar, na medida em que eles desenvolveram mecanismos pacíficos de integração entre sociedades diferentes. Não só entre tribos e grandes agregados, entre nações, mas eles têm a ensinar também a convivência pessoal.
A gente entra numa casa dessas, as pessoas estão rindo. Não existe castigo físico sobre as crianças. A festa e o trabalho, o sagrado e o profano, não há uma separação clara. Quer dizer, a vida é como se fosse uma grande festa, um grande ritual e o viver de um mito fantástico. São povos sofisticados. Você olha essas mulheres são sofisticadíssimas. Alguém percebe que elas estão nuas? As que estão nuas, né? Porque agora cada vez estão menos nuas, mas antigamente eram mais. Mas você não percebe que elas estão, nem percebe que os homens estão nus. Você vê o menino aranha que tem aqui, né? Ele anda com as duas mãos como se fossem patinhas assim, né? Como se fosse um bicho, porque ele pensa que ele está em cima de um prédio. Porque já que ele quis ser Homem-Aranha, o que fez o pai adotivo dele? O que fez o Piracumã? Diz assim, só não tenta subir aqui, o chão, a parede é aqui. Só mudou o eixo. Então ele finge que ele está andando pelas paredes no chão, né? Esse respeito, ele não reprimiu, ele não deu uma bronca, ele disse, não, a parede do Homem-Aranha é no chão. E o menino não cai mais. Isso é respeito. Eles são, para mim, a lembrança de humanidade. Para o povo Bororo, as estrelas são os olhos brilhantes de crianças rejeitadas que escaparam para o céu através de um cordão, fugindo de suas famílias egoístas. As mães que tentaram segui-los foram arremessadas de volta à terra quando se cortou a corda e tiveram a oportunidade de escapar em paz. Estes adultos caídos transformaram-se em animais, enquanto as crianças tornaram-se algo belo no céu. Elas estão lá como uma mensagem estética para a tribo Bororo, lembrando seus homens e mulheres de suas responsabilidades sociais. Mas e se ninguém mais olha para o céu? Pompiagitim, ubinim kunarapo, pompiagitim ko ubinim kunarapo. Ile tontangma, naktenma, huin patem komo tukedem kom. Ninav lung mo dev lung mo idetem kom. Manak tu, chini bunum tatka. Hai tang toma, manate chimnan kang ma, chimno chi kang ma, pot, wotobo nakte chimnabo. Chimna nakan kata pepet kom to kluk. Tomog mo chikem kom chimna twangeng nang ne. Tomog mo chikem kom chimna na. Tat kang toman pompiak chicho. Puto kalobli.
área de refúgio histórica, levou centenas de anos. Os índios foram sendo empurrados de locais diferentes para cá, para o Alto Xingu. Apesar dessas origens muito diferentes, vocês podem notar que esses índios, eles têm casas iguais, eles têm uma cultura muito parecida. A própria cultura espiritual, a religião é muito... não há uma relação direta. Então os grupos Aruac acreditam nos mesmos mitos que os grupos Tupi do Xingu, que os grupos Caribe do Xingu. Isso é porque lá atrás eles foram interagindo. Durante séculos eles foram e viraram verdadeiros diplomatas. Aulantu, Nablu, Euro, Wotpap. Macim nanakan. Ai, tanto macim nana. Então, mano, aulantu cimnana, mabu vai chichicau, ato mabu nang mo chicau araguang. Tu, então, mano, aulantu, tutuna. Que aí, lá, que curu, ya, lá, pitila. Tikcho, 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 tikcho. E tatkang man purom. Tabop tonte ba nakung, tabop tonte ba cimnanepta. Hitatkang to man, aulantu kalawioni ke cim. Os primeiros conflitos de acomodação foram substituídos por relações pacíficas. Mas as relações pacíficas precisam ser mediatizadas por determinados rituais. Nós, na nossa sociedade, temos muitos rituais de interação entre sociedades diferentes. O maior exemplo é a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Aqui no Xingu, nessas sociedades de escala pequenininha, nós temos vários rituais que trabalham nesse sentido, de integrar as diversas nações xinguanas, as diversas tribos xinguanas, numa única sociedade pacífica. O grande ritual que reúne todas as tribos do Xingu é o Quarupi. Quando morreram alguns índios, os outros índios ficaram muito tristes e pediram a Mavutizinin que os revivesse. Mavutizinin, então, mandou que esses índios cortassem toras na floresta e trouxessem para dentro pro pátio da aldeia. E avisou que os índios deveriam dançar a noite inteira e várias horas, e que aquelas toras então retomariam a vida. Seriam novamente as pessoas que morreram, renasceriam naquelas toras. Havia uma ressalva. A ressalva é de que se algum índio, enquanto estivesse o processo de revivescência, de regeneração daqueles troncos, de transformação daqueles troncos em seres vivos, se algum índio mantivesse relações sexuais naquele período, o processo seria interrompido. Isso teria acontecido. Um dos índios manteve relações, não resistiu aos encantos de uma bela cunhã e manteve relações sexuais com ela. Então o processo foi interrompido. E os índios então choraram, ficaram muito tristes. E Mavutizinin então informou que não haveria jeito e mandou que jogassem os troncos dentro do rio. Então, nesse ritual do Quarupi, os xinguanos estão reafirmando sua crença numa origem comum de todos os xinguanos. É como se todos dissessem, olha, nós somos todos iguais. Eles conseguiram fazer com que esses povos que estão há quase 60 anos de contato ainda falem a língua. Isso não é nada para quem pensa que dinheiro é tudo. Claro, aí não é nada. Mas não é nada, eles estão preservando patrimônios culturais
Nós estamos perdendo, nós estamos no momento, no mundo, nós estamos com 3.500 línguas em fase de desaparecimento. O Orlando conseguiu sustentar quantas línguas aqui? Só aqui quantas línguas Orlando e Cláudio fizeram? Há uma lição muito grande dos índios do Xingu para toda a humanidade, e especialmente para a nossa sociedade ocidental moderna, extremamente violenta, brutal, e onde as relações humanas ficam num nível secundário. Tem gente que pensa que índio não, tem que ficar assim, índio não pode ver plástico, índio não pode isso. Não, eles são iguais a nós. Eles não são a nossa reserva de humanidade. Porque como a gente já chegou ao último estágio de decadência, a gente quer manter os índios congelados, porque a gente vai dizer assim, nós temos alguma coisa que nos une à humanidade, que são eles. Né? E quer mantê-los como reserva de humanidade. Não existe reserva biológica, reserva florestal, índio seria reserva de humanidade. A gente nunca acha que está rico ou pobre sem comparar. A gente acaba medindo por comparação com alguém que a gente considera igual. Eu escolho se eu sou rico ou pobre comparando com aquelas pessoas que eu acho que são iguais a mim. Então parece que mesmo tendo mais que em qualquer outra época, a gente ficou com a impressão de que tinha cada vez menos. Eu fiquei com medo, muito medo de não ter as coisas. O que acontece com a cabeça e a alma da gente se a gente cresce nesses lugares que fazem todo mundo querer sempre mais, sem nem precisar disso? As pessoas passaram a querer sempre mais e também a querer mostrar esse mais que elas tinham para as outras pessoas. A gente veio pela terra, pela água e pelo ar. Mas para onde estamos indo? Elevar ao nível médio norte-americano a qualidade de vida da população atual da Terra já exigiria os recursos de mais 2 planetas iguais ao nosso. Um índio guarda durante toda a sua vida não mais do que 20 objetos. Nanaka, takun bagay pu. Ato mo na chimna okut kedito, ninog oit komegwa. Garu chimna akpit kedito akeg makpidut. Au chimna, po chimna kedito, pikokap, oyurang mo chimna, iningap matan machaptong ket. Po, ang mo ching mo, tam kun komke. A probabilidade de que eles não estivessem vivos seria muito grande se não tivesse havido Orlando. Nos inícios dos anos 70, que foi um momento de uma grande escalada contra os interesses coletivos dos povos indígenas, eles foram, de fato, os únicos que abriram a voz contra a violência, contra essa violência cometida pelos militares contra os povos indígenas, que era a época das estradas. Você aí teve a BR-80, que era Brasília-Manaus, a Transamazônica, a Perimetral Norte, a Transamazônica. No primeiro embate da Transamazônica contra os povos indígenas, foi contra os Paracanãs, aconteceram 68 casos de blenorragia. Sabe, um pequeno escândalo, 68 índios com doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Como é que eles conseguiram isso? Conseguiram que os trabalhadores estavam abrindo a estrada. E a ditadura não tirou eles daqui porque não tinha força moral para isso. A ditadura tentou tirá-los daqui. Tentou. De formas muito discretas e tudo, mas tentou. Agora, eles usavam também isso. Eles usavam o poder moral que eles tinham. Né? Eles, Orlando e Cláudio, qualquer coisa se refletia internacionalmente. Porque eles eram candidatos ao Prêmio Nobel da Paz, né? Aliás, graças a Deus não ganharam esse Prêmio Nobel da Paz. Depois que o Moshe Dayan ganhou o Prêmio Nobel da Paz, felizmente Orlando e Cláudio escaparam dessa. Ma chimnai tangman, chimnan kangman, ebyay lan. Man tat kiling mo ma chimnana. Ako mo na ye, oyo ye, na ye. Claro, todo mundo tem o direito de viver, mas naquela época, no começo do século XX, ainda se vivia, se respirava um darwinismo social que dizia que apenas os mais aptos, entre aspas, deviam sobreviver, os mais fortes, os armados com armas de fogo, aqueles que dispunham da força bruta. Então era uma confusão conceitual tremenda
que justificava o colonialismo e o massacre e a escravidão. E Rondon se insurgiu contra isso, e Rondon foi uma figura importantíssima para a história da humanidade, não apenas para a história do ser humano, dos direitos humanos no Brasil. Eu, Guaicaipuro Cautemoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, vim aqui encontrar os que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata vindos da minha terra. Teria sido um saque? Não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram ao seu 7º mandamento. Genocídio? Não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue do seu irmão. Espoliação? Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados da minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram o primeiro de muitos empréstimos amigáveis que fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenizações por danos e perdas. Prefiro dizer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus. Ao comemorar o 5º centenário desse empréstimo, nos perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês dilapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros Reiches e outras formas de extermínio mútuo e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender de matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Por isso, meus senhores da Europa, eu, Guaicaipuro Cautemoc, me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos. E os juros? É para o seu próprio bem. Não vamos cobrar de vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Não consideramos o sangue derramado por nossos ancestrais. Sei que vocês não têm esse dinheiro, porque não souberam gerar riquezas com nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entregue-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Meto. Abut kinang motuwain ning kun kompe. Man, putat kinang motuwain ning kun komna. Man jenen tanka. Tuge muge omu. Igit pot ke ben fut kerut kenu genang ma. Igit pot ke bum yan panget kerut kenu genang ma. Gede danep tu genang ma. Gen muglanep tu genang ma. Rondon, inclusive, achava que aqueles que trabalhavam com os índios deviam morrer se preciso for, matar nunca. Esse era o seu lema. E vários dos seguidores de Rondon, seguindo esse lema, se deixaram armados, se deixaram matar pelos índios. Índios que, por sua vez, estavam defendendo a sua terra e a sua vida como a conheciam. E Rondon sabia disso. Então eles se deixaram matar, até mesmo deram sacrifício de suas vidas para que não houvesse derramamento de sangue, confronto entre índios e brancos. Are panipa are manai are ramanya are ruvare yanipa
peo tatu pe te nipa are yarare ya urara kegi urasingare tatu pe rawa are hara jo angamu are ruwa nga uarakwe peputuna tapunya avau are ruwa nganu perakwe angamu nga uakwa irepe yanarakwe dong are karamu angamu nga are mopage are majiopage angamu are harajimango Arong are mana nga veate mamu aji ure ravi oka avi arong nga eramu aji ure ramakaya me maji pika nga aji mong angamu vea aramu haji ure regi aere akoye mi pelui Evagai puare peyanai te vavo aye yope A criação do Parque do Xingu implicou, né, num processo de contato de grupos que não estavam exatamente dentro da área que foi delimitada como Parque do Xingu. Eram grupos que estavam na borda dessa área. Eram populações que estavam extremamente debilitadas, né, beirando a extinção, né, e que foram trazidas, né, para dentro do parque, né, quase uma situação de pré-extinção. Né? Os quinceiros com 50 pessoas, 50 e poucas pessoas, os Ipengue com 40 e poucas pessoas, os Panará com 70 e poucas pessoas, totalmente desestruturados. Gechit kuretina vai gechit, walu kuretina vai walu akekem ketituman ganip tangay aulantu, akekem ketituman ganip tangay kalawiyo. Kolu mu angkang tumulon tayo naong ong mungkin no peu manomong mo ito matan imeni logo nilo yang ikut kinang manito wanong mo imeni logo nilo yang ikut kinang manito muyam logo tiamo ay tanog imen po ubay pomlim no limen po kegala imen po ubay ublin taning kunina kaip tang kicina manugyam. O parque possibilitou um processo de recuperação que se deu nos últimos 30, 40 anos. Né? E esses povos se recuperaram populacionalmente. Né? E vivem hoje uma situação muito peculiar, né? de reafirmação étnica. Né? Eles estão hoje praticamente ou próximo do patamar populacional que eles tinham quando eles tiveram contato e começou o processo de depopulação através de doenças e de enfrentamento direto com a sociedade envolvente. Mae tapunya peputuna iki peputuna tapunya are kaa iwauke iware pato majiupa te avamua amama etuma are kaa imoya fapuka are ia eme iwari muya paretuka muangare koka aramu are imua are ipupe muanga manawe koka are imua are ki irupi muare aramu ari babu are ra ire babu Nani thore jo ambetai krudnyo tuta sosa cremocrata. O Parque Indígena do Xingu ele está situado na calha do rio. Na calha do rio Xingu é o meio do parque. E todos os formadores que estão colocados, as cabeceiras desses formadores estão fora do Parque do Xingu. E o parque funciona como uma espécie de ralo regional. Tudo que acontece fora dele acaba entrando dentro do parque através de todos os formadores que desembocam dentro do Xingu. Cupemo, mbedne si konyo kore
코 곰네 톰 또이메 크라지 톰 또이메 크라지메 아지데 콤 무르메 탑메 뽀메 타제 아지데. Hoje existem aproximadamente 300 mil hectares de matas ciliares desmatadas na região das cabeceiras, que é a parte da bacia do Xingu, no Mato Grosso. Pode plantar soja, mas plantar de uma forma que não é perigosa para nós. O soja, o povo está comendo, está ficando aqui para eles comerem. Aqui não está não, está indo tudo para fora. E o povo que eu falo, o branco, que eu vejo por aí, não por falar mal não, porque eu vejo de olho, com meus olhos. Estão lá comendo lixo, isso é uma vergonha. Várias organizações ambientais que têm uma tradição muito conservacionista, de achar que conservação ambiental exclui necessariamente o homem, a presença humana, né? No Brasil, eles tiveram que rever esse conceito. Onde tem índio, tem mato. Onde não tem índio, o mato está acabando. A gente está cuidando pelo o que pode ser um rio amanhã para nós. Nós tomamos cuidado com isso, para os índios. Agora, eu estou falando que o fazendeiro tem que cuidar disso também, porque amanhã ele pode não precisar mais ele, o dono, mas o filho dele, o neto dele, tudo vai precisar. Então, para isso, que amanhã o neto dele vai vir aqui procurar, querer pescar, querer ver o rio. Hoje você conhece Raoni, você conhece alguns líderes da resistência xinguana por causa de Orlando e Cláudio. Talvez eles morressem mais rápido e desaparecessem mais rápido se os dois não tivessem jogado eles para frente, sabe? O Quarupi é quando você mata o morto. Você deu a última chance de imortalidade ao morto. Já que ele não revive, então você chora a última noite de choro, a última noite de tudo, e depois você volta à terra jogando dentro d'água, né? Nossos antepassados, principalmente das pessoas, dos índios mais importantes e dos líderes mais importantes,
conviveram com Mavutezini e dançaram para os troncos do Quarupi. Os índios do Xingu reconhecem a importância de Orlando Vilas-Boas. Ao realizar esse Quarupi, assim como o Quarupi do Cláudio, assim como o Quarupi do Leonardo, eles, de certa maneira, reconheceram, demonstraram ao mundo e a si mesmos que eles sabem que se não fosse a pessoa de Orlando Vilas-Boas, o Parque do Xingu não existiria e, muito provavelmente, os índios do Xingu hoje estariam, se tivessem as tribos que tivessem sobrevivido, numa situação extremamente precária. Ele merece, porque eles são os maiores lutadores aqui para nós. Eu acho que ele é o único homem branco que tem essa preocupação com os índios. Apenas quando morre alguém muito importante, um líder muito expressivo, um grande homem, como foi o caso de Orlando Vilas-Boas, ou um grande capitão indígena, um grande chefe indígena, então nesse caso eles dançam o Quarupi como se dissessem: olha, nós gostaríamos que você estivesse aqui conosco, mas nós somos muito fracos. É uma maneira de dizer que aquela pessoa que morreu é um filho direto e dileto de Mavutezini, alguém que está muito próximo do mito de criação, alguém que referencia a comunidade xinguana, a Mavutezini e a origem da humanidade e ao próprio mito de criação da humanidade. Acabou-se o último branco para eles. De acordo com uma antiga tradição do povo Kayapó, o Vaiangá corresponde a um xamã, o grande pajé. Após ser preparado para essa função, o futuro Vaiangá é iniciado segundo um rito durante um estado alterado de consciência e uma intensa febre ao longo do qual o Karu, a imagem, o espírito, deixa o Ka, a casca, o corpo, e viaja para o lado do sol nascente até alcançar uma gigantesca teia de aranha. Para ultrapassá-la, ele deve converter-se em um pombo e voar com força para não ficar retido e morrer. Do outro lado da teia, há um vasto vazio completamente escuro. Somente as pessoas treinadas para ser Vaiangá sabem que nessa ampla escuridão há sempre um ponto de luz, buraco através do qual o Karu pode passar a outra dimensão. Nesse mundo, invisível para as pessoas comuns, o Vaiangá depara-se com vários níveis de consciência e aprende os segredos da vida, da morte e da cura das doenças. Descobre, então, que a morte é uma ilusão.